Começou hoje em Paris a COP21. A conferência reúne os principais líderes mundiais na discussão de medidas para cortar a emissão de gases do efeito estufa na tentativa de controlar o aquecimento global. Líderes de todo o mundo estão reunidos em Paris para discutir iniciativas para conter o aquecimento global. A expectativa é terminar a cúpula do clima com um acordo, diferente do que houve há 6 anos em Copenhague. São quase 150 líderes de estados que juntos são responsáveis por cerca de 90% da emissão de gases do efeito estufa. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que, como maior economia do mundo e segundo maior emissor de gases do efeito estufa, reconhece o papel na criação do problema e quer compartilhar a responsabilidade de fazer algo para a mudança. United in common effort and by a common purpose. And let there be no doubt. O país que mais emite gases do efeito estufa é a China, que hoje viu a capital Pequim com um alerta laranja de poluição, o segundo mais alto da escala, que leva ao fechamento de rodovias, suspensão de construções e o aviso a moradores para ficarem em casa por causa da dificuldade de respirar. Segundo o Ministério de Proteção Ambiental, a baixa velocidade do vento fez com que o ar poluído não fosse disperso, o que agravou o problema maior, que é o uso mais intenso de sistemas de aquecimento nesse período do ano no país, que é de inverno. Foi a primeira vez no ano que o alerta laranja foi aceso, justamente no primeiro dia de encontro sobre mudanças climáticas, onde o presidente do país, Xi Jinping, discursou. Defendendo interesses do próprio país, ele afirmou que é importante respeitar as diferenças na hora de definir as soluções, principalmente levando em conta os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, como é o caso da China. As duas principais economias do planeta foram contra mudanças no passado, mas agora demonstram uma maior disposição. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu que os países acelerem as ações. Ele considerou que as propostas iniciais representam um bom começo, mas ainda são insuficientes para evitar um aumento da temperatura global. The global temperature rise below 2 degrees Celsius. Bom, aqui dentro do estúdio a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto com o Edson Trajano. Ele é economista e costuma estar com a gente aqui dentro dos estúdios. Trajano, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite, amigos da TV Novo Tempo. É sempre bom estar participando, principalmente dessa discussão de problemas como essa questão climática. Esse é um encontro que foi aguardado ao longo do ano inteiro, Trajano, porque discute algo que é de extrema importância para o mundo, pelo menos é o que os ecologistas falam, né, sobre o aquecimento global, a necessidade de frear esse aquecimento. E uma das formas a forma é a redução dos gases do efeito estufa. Agora, China e Estados Unidos, os dois principais emissores de gases, disseram que entendem, sabem do problema, sabem da necessidade, mas colocam aí alguns empecilhos. Um deles tem relação com a economia. Que impactos uma redução drástica da atividade econômica para poder frear os gases do aquecimento global poderia trazer para a economia mundial? Infelizmente, esse debate econômico e ambiental sempre aparece nessas conferências, como aconteceu, por exemplo, na COP de Copenhague. Então, numa situação como a atual, onde há uma desaceleração das atividades econômicas, principalmente nesse momento, uma desaceleração das atividades econômicas chinesas, o que acontece? A prioridade acaba sendo as questões econômicas e as questões ambientais acabam ficando para trás nesse processo. É interessante que hoje o mundo discute questões outras mais emergenciais e sempre deixa para um segundo momento a discussão ambiental.
Só que qual o momento que nós vamos fazer essa discussão ambiental? É importante pensar sempre em política de desenvolvimento para o mundo. E uma política de desenvolvimento depende das questões ambientais. Infelizmente, há 6 anos atrás, isso não entrou na pauta, ou seja, não teve nada de positivo pensando em uma agenda de combater a poluição, principalmente no mundo, puxando principalmente pela China. A China, a prioridade é o crescimento econômico, como nossa própria matéria mostrou, há um problema sério de poluição. Só a China faz isso aumentando a competitividade econômica em escala mundial. Os demais países falam, se a China não faz, eu também não vou fazer. Qual o resultado? Ninguém quer ficar para trás, né? Quase ninguém quer ficar para trás no aspecto econômico e todos nós ficamos para trás na questão ambiental. Agora, e por outro lado, Trajano, se os países, depois desse encontro, continuar como continuou na COP de Copenhague e as mudanças não ocorrerem, isso é um indício de fortalecimento para a economia global? Ou, de qualquer forma, mesmo sem fazer as reformas, a economia não tende a melhorar tanto? A economia não tende a melhorar tanto, mas nós temos que pensar em projetos mais de médio e longo prazo. Não adianta crescimento econômico, nós tivemos exemplos disso no Brasil, agora em Mariana. Então, ou seja, na hora de atração de uma empresa para aumentar os investimentos para que a economia cresça, nós aceitamos qualquer empresa. Só que sem os cuidados ambientais adequados, qual o resultado? Toda a sociedade acaba perdendo. Então nós temos que pensar sempre que o econômico é importante para uma sociedade, mas não a única alternativa para o desenvolvimento. As questões ambientais devem fazer parte de uma estratégia global para a busca do desenvolvimento. Infelizmente, nessas reuniões internacionais, ainda isso não está claro para todos os gestores, principalmente partindo da Ásia, em destaque pela China.